Olá, aluno Soti, tudo bem? Mais um Fast Learning sobre interações gênicas. Mais especificamente sobre interações gênicas não epistáticas. Lembre-se, o conceito de epistasia se relaciona a um conceito de que um gene bloqueia, um gene inibe outro gene. Ou seja, numa interação gênica não epistática é caracterizada quando dois genes são complementares. Ou seja, são dois genes que se somam, dois ou mais, né? Dois genes ou mais que se somam para gerar uma característica. Primeira coisa que você tem que lembrar é isso. A interação gênica, o conceito de interação gênica, se embasa na interação de dois ou mais genes que vão se juntar, vão se complementar e gerar uma característica. Por isso, quando a gente fala de interação gênica, as coisas que a gente vai notar, elas fogem da regra de Mendel, tanto da primeira lei de Mendel quanto da segunda lei de Mendel, em alguns casos de interação. Por isso, quando a gente fala de interação gênica, algumas coisas diferentes acabam surgindo nessa compreensão que a gente tem sobre genes que interagem para gerar a mesma característica. Quando a gente fala de interação gênica não epistática, o principal exemplo que a gente tem é o das cristas das galinhas, feitas principalmente pelos pesquisadores Bateson e o Pinet, aquele cara que a gente conhece pelo diagrama de Pinet que nos ajuda a montar alguns cruzamentos na genética. O que esses dois pesquisadores fizeram? Eles viram que a crista na galinha, aquela crista que fica logo atrás na nuca de algumas espécies de galos, elas são condicionadas por dois genes distintos. Só que aqui a gente não vai ver uma relação de um gene bloqueia um outro se sobressai. A gente está olhando dois genes que são complementares. Ou seja, da ligação, da manifestação do gene 1 com alelo Rzão e Rzinho, pareado ou pareado não, ele vai ser complementar ao gene 2 com os alelos Ezão e Ezinho, a gente vai ver uma complementariedade desses dois genes que vão gerar 4 fenótipos diferentes. Ou seja, Rzão é dominante sobre Rzinho, Ezão é dominante sobre Ezinho. E eles não são epistáticos. O gene E não bloqueia o gene R. O gene R não bloqueia o gene E. Eles são complementares e da junção desses dois genes a gente tem uma variedade fenotípica nas cristas dos galos. Agora perceba como é que a gente monta genótipos e fenótipos. Na ausência de alelos dominantes, a gente vai ter a crista simples. Esta crista nada mais é do que um genótipo Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, sem alelos dominantes para nenhum dos dois genes. O alelo dominante Rzão, na ausência do Ezão, a gente vai ter crista rosa. Ou seja, Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, ou Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, a gente vai ter crista rosa fenotipicamente falando. O alelo dominante Ezão, sem o alelo dominante Rzão, a gente vai ter a crista ervilha. Rzinho, Rzinho, Ezão alguma coisa, crista ervilha, onde a gente vai ter só o alelo dominante E. Já para fechar, quando a gente tem dois alelos dominantes de cada um dos genes, do gene 1 e do gene 2, a gente vai ver galos de crista nós. Esses são os fenótipos, estes são os possíveis genótipos nesse tipo de cruzamento. O que os pesquisadores fizeram logo de cara? Eles pegaram dois indivíduos duplo homozigotos e cruzaram. Duplo homozigotos, nesse caso, é um duplo homozigoto recessivo e um duplo homozigoto dominante. Um de fenótipo crista simples, o outro de fenótipo crista nós. A partir desse cruzamento desses dois indivíduos duplo homozigotos, a gente vai ver a primeira geração, todas duplo heterozigotos, que você também pode ouvir sobre a palavra dihíbridos, ou seja, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, duplo heterozigoto. E o que os pesquisadores fizeram depois disso? Cruzaram essa geração com essa geração. Lembre-se, isso daqui são indivíduos diploides com material genético completo e nessa coluna em verde e nessa coluna em verde a gente vai ver os gametas que são produzidos por cada um desses indivíduos diploides com material genético completo. A partir deste cruzamento, a gente chega na proporção
9 para 3 para 3 para 1, onde 9 dos 16 possíveis nascimentos vão ser de Cristo a nós, 3 dos 16 nascimentos vão ser de Cristo a ervilha, representado em verde aqui no nosso diagrama, 3 em 16 probabilidades vão ser de crista rosa, representados em rosa aqui no nosso diagrama, e 1 em cada 16 probabilidades vai ter que crista simples, ou seja, o duplo homozigoto recessivo. É isso, até a próxima e tchau, tchau!